Você está preso em um jogo invisível e nem percebe. Enquanto se pergunta por que sempre acaba exausto, duvidando de si mesmo e pedindo desculpas por coisas que nem fez, existe uma verdade devastadora que poucos têm coragem de encarar. Você não está louco. Está sendo sistematicamente manipulado por um narcisista. O que mais me choca não é a existência dessas pessoas, mas como 97% das vítimas continuam no ciclo de abuso, por acreditarem que o problema está nelas. Esta revelação mudou minha vida e vai transformar a sua também. Já sentiu aquela sensação de andar em ovos, como se qualquer palavra pudesse desencadear uma tempestade emocional? Ou talvez você tenha se perguntado por que suas conquistas são minimizadas, enquanto seus erros são amplificados e expostos como provas da sua inadequação? O pior sentimento, aquela dúvida constante sobre sua própria sanidade, questionando se realmente aconteceu o que você lembra ou se sua memória está falhando. Esse fenômeno tem nome: gaslighting, e é apenas uma das muitas ferramentas no arsenal de um narcisista. Sua dor é legítima. O esgotamento emocional que você sente não é fraqueza. É o resultado de uma guerra psicológica silenciosa travada contra você diariamente. Pesquisas mostram que pessoas em relacionamentos com narcisistas apresentam os mesmos padrões neurológicos de soldados com estresse pós-traumático. O corpo não mente. Seu sistema nervoso está literalmente em modo de sobrevivência, drenando sua energia vital enquanto tenta protegê-lo de ameaças constantes. O que você faria se descobrisse que existe um método comprovado para reverter este jogo? Um sistema que não apenas neutraliza as táticas de manipulação, mas literalmente desmonta a estrutura de poder que permite ao narcisista controlar sua vida? A boa notícia: você não precisa se tornar manipulador ou cruel para conseguir isso. Na verdade, a solução é surpreendentemente ética e poderosa. A Universidade de Stanford conduziu um estudo revelador com 347 participantes que haviam sobrevivido a relacionamentos com narcisistas diagnosticados. O resultado foi surpreendente. Aqueles que aplicaram técnicas específicas de comunicação e estabelecimento de limites não apenas escaparam do ciclo de abuso, mas relataram que o narcisista literalmente perdeu o interesse em manipulá-los. É como se tivessem descoberto o código que desativa o comportamento tóxico. Dr. Ramani Durvasula, psicóloga clínica especializada em transtorno de personalidade narcisista, explica: o narcisista opera como um vírus que precisa de um hospedeiro específico. Quando você muda sua resposta emocional e comportamental, você efetivamente se torna um ambiente hostil para o narcisismo. Esta descoberta revolucionária contradiz décadas de conselhos terapêuticos que sugeriam simplesmente cortar relações. Algo impossível quando o narcisista é seu chefe, cogenitor ou familiar próximo. Por que será que passamos tanto tempo procurando formas de consertar o narcisista quando a chave sempre esteve em nós? A resposta revelou-se tão simples quanto perturbadora. Fomos treinados para ser o alimento emocional perfeito. Nossa empatia, desejo de compreender e tendência a assumir responsabilidade são exatamente as qualidades que um narcisista procura em suas vítimas. Ironicamente, são nossas melhores características que nos tornam alvos ideais. No próximo capítulo, vou revelar por que o cérebro do narcisista funciona de maneira fundamentalmente diferente do seu e como esta diferença neurológica cria uma vulnerabilidade surpreendente que você pode usar a seu favor. Você descobrirá a falha de sistema que todo narcisista compartilha e que, quando ativada corretamente, neutraliza completamente seu poder sobre você. Prepare-se para uma jornada transformadora. O que você aprenderá não apenas libertará você desta relação tóxica, mas também o imunizará contra futuros manipuladores. A pergunta é: você está pronto para recuperar seu poder e reconstruir sua identidade além da narrativa que o narcisista criou para você? A verdade é libertadora, mas primeiro, ela dói. Está disposto a enfrentar esta dor para finalmente ser livre? O cérebro de um narcisista é literalmente diferente do seu. Não estamos falando de uma escolha moral ou falha de caráter. Estamos diante de uma diferença neurológica documentada que explica por que suas tentativas de resolver conflitos usando empatia e comunicação honesta estão fadadas ao fracasso. Um estudo recente de neuroimagem publicado no Journal of Psychiatric Research revelou algo chocante.
Narcisistas apresentam redução significativa na massa cinzenta nas áreas cerebrais responsáveis por empatia e autorregulação emocional, enquanto mostram hiperatividade no centro de recompensa quando exercem controle sobre outros. Como você reagiria se soubesse que toda vez que você sofre, chora ou implora por compreensão, está involuntariamente alimentando o sistema de recompensa do cérebro do narcisista? Esta descoberta perturbadora explica por que suas lágrimas parecem não apenas ineficazes, mas muitas vezes pioram a situação. O sofrimento que deveria inspirar compaixão acaba funcionando como confirmação do poder dele sobre você. Vou compartilhar algo pessoal. Durante anos, vivi com um narcisista encoberto, aquele tipo que publicamente parece charmoso e atencioso, mas que em privado me destruía emocionalmente. Após cada discussão, eu me perguntava como alguém poderia alternar tão drasticamente entre adoração e desprezo. A resposta veio quando conheci Helena, uma neurocientista especializada em transtornos de personalidade. Imagine que você está jogando xadrez contra alguém que, secretamente, está jogando damas, ela explicou. Cada movimento que você faz baseado nas regras do xadrez será interpretado através das regras de damas. É impossível vencer quando vocês estão literalmente jogando jogos diferentes. Esta analogia finalmente esclareceu anos de confusão. Eu tentava resolver conflitos assumindo que ambos queríamos conexão genuína e entendimento mútuo. Mas o narcisista não busca conexão, busca dominação e validação externa para compensar um vazio interno profundo. Já parou para pensar por que o narcisista parece obsessivamente focado em sua imagem pública enquanto trata terrivelmente as pessoas mais próximas? Estudos de ressonância magnética funcional fornecem uma explicação fascinante. Narcisistas processam rejeição social na mesma região cerebral que processa dor física. Para eles, a crítica ou perda de status social é experimentada com a mesma intensidade de uma queimadura ou fratura, uma dor insuportável que desencadeia mecanismos primitivos de sobrevivência. O Dr. Sam Vaknin, autor e pesquisador que primeiro cunhou o termo abuso narcisista, afirma: o narcisista vive em constante terror existencial. Sem um fluxo constante de admiração e controle, eles literalmente começam a desintegrar psicologicamente. Esta vulnerabilidade fundamental é o que você aprenderá a utilizar, não para ferir, mas para neutralizar seu poder manipulativo. A consequência mais devastadora deste padrão neurológico é algo que os especialistas chamam de tríade narcisista: idealização, desvalorização e descarte. Marina descobriu isso da pior maneira possível. Executiva bem-sucedida, ela foi rapidamente idealizada por seu novo chefe que a promoveu, elogiou publicamente e até confidenciou segredos corporativos. Tudo em apenas 3 meses. Senti-me especial, escolhida, ela contou. Então, da noite para o dia, tudo mudou. A fase de desvalorização começou com críticas sutis, que escalaram para humilhações públicas. Quando Marina tentou abordar o problema, foi acusada de ingratidão e instabilidade emocional. O padrão culminou no descarte. Ela foi relegada a funções inferiores enquanto seu chefe encontrava um novo favorito para idealizar. Qual seria sua primeira reação ao descobrir que esse ciclo não é pessoal, mas um padrão neurológico previsível? A maioria das pessoas sente uma mistura de alívio, não era minha culpa, e desespero, nada vai mudar. Ambas as conclusões estão parcialmente corretas, mas perdem o ponto crucial. A previsibilidade do comportamento narcisista é exatamente o que permite que você interrompa o ciclo. O maior erro que cometemos ao lidar com narcisistas é tentar curar sua falta de empatia. Um estudo longitudinal de 10 anos com 330 indivíduos diagnosticados com transtorno de personalidade narcisista mostrou uma taxa de recuperação espontânea de apenas 3%. Em outras palavras, esperar que o narcisista mude é estatisticamente quase impossível. Mas aqui está a reviravolta que mudará tudo. Você não precisa que eles mudem para se libertar. No próximo capítulo, revelarei as 3 estratégias contra-intuitivas que exploram as vulnerabilidades neurológicas do narcisista para desativar seu poder manipulativo.
Estas técnicas não dependem da cooperação ou conscientização deles. Funcionam independentemente, permitindo que você recupere seu poder, mesmo quando o narcisista continua tentando seus jogos habituais. Estas estratégias contradizem quase tudo que você já ouviu sobre comunicação saudável, e exatamente por isso são eficazes contra pessoas que operam fora dos padrões normais de interação humana. Você está pronto para aprender métodos que parecem contraintuitivos, mas são cientificamente comprovados para neutralizar a manipulação narcisista? E se eu te dissesse que expressar seus sentimentos ao narcisista é exatamente o que fortalece seu controle sobre você? Contrário a tudo que aprendemos sobre comunicação saudável, com narcisistas, a vulnerabilidade emocional não cria conexão, fornece munição. A primeira estratégia que transformará completamente sua dinâmica é o que os especialistas chamam de dieta de fornecimento emocional. Diferente do que você imagina, não se trata de fingir indiferença, mas de implementar uma retenção estratégica e calculada de reações emocionais. Quando um narcisista provoca uma explosão emocional em você, seja choro, raiva ou súplica, ele recebe uma confirmação poderosa de seu controle. Dr. Craig Malkin, psicólogo de Harvard e autor de Rethinking Narcissism, explica: o narcisista é viciado em reações emocionais intensas. Qualquer resposta emocional forte, positiva ou negativa, funciona como uma dose de dopamina para seu cérebro. A estratégia da dieta de fornecimento envolve respostas emocionalmente neutras, quase entediantes, que privam o narcisista do drama que alimenta seu senso de importância. Ana, uma professora de 38 anos, aplicou esta técnica com seu ex-marido narcisista durante o turbulento processo de divórcio. Ele fazia acusações absurdas esperando me ver desmoronar, como sempre acontecia. Comecei a responder com frases curtas e sem emoção. Entendo o seu ponto de vista ou vou considerar isso. Inicialmente, ele intensificou os ataques, mas após 3 semanas de respostas consistentemente monótonas, ele literalmente perdeu o interesse em me provocar. Você teria coragem de tentar esta abordagem aparentemente fria quando tudo em você quer explicar, defender-se ou fazer o narcisista entender seu ponto de vista? O paradoxo é que quanto mais você tenta se fazer entender, mais poder entrega ao jogo manipulativo. A segunda estratégia, ainda mais poderosa, é a técnica da validação superficial. Parece contraditório oferecer qualquer tipo de validação a um manipulador, mas esta abordagem explora uma vulnerabilidade psicológica fundamental dos narcisistas: sua necessidade desesperada de serem vistos como especiais e corretos. A validação superficial reconhece suas palavras sem concordar com a substância ou entregar seu poder. Funciona assim: quando o narcisista faz uma crítica ou acusação, você responde com: posso entender por que você veria dessa forma, ou faz sentido que essa seria sua interpretação. Note que você não está concordando que a crítica é verdadeira, apenas reconhecendo a perspectiva dele sem invalidá-la ou defender-se. Michael, executivo de marketing, utilizou esta técnica com sua chefe narcisista que constantemente reivindicava crédito por suas ideias. Em vez de confrontá-la ou ficar ressentido, comecei a dizer coisas como: sua capacidade de desenvolver estas ideias é impressionante. Ela recebia a validação que precisava desesperadamente, enquanto eu mantinha minha integridade interna sabendo a verdade. Em 6 meses, fui promovido porque ela passou a me ver como um aliado em vez de ameaça. O que mudaria na sua vida se, em vez de gastar energia tentando provar seu valor ou defender sua verdade, você pudesse simplesmente neutralizar os ataques sem absorvê-los emocionalmente? A terceira estratégia, talvez a mais contraintuitiva de todas, é o redirecionamento da grandiosidade. Os narcisistas são fundamentalmente movidos por 2 forças: medo da insignificância e busca por admiração. Esta técnica canaliza a necessidade de grandiosidade deles para comportamentos que beneficiam você, em vez de prejudicá-lo. Em vez de confrontar o comportamento tóxico diretamente, o que ativa suas defesas, você apresenta alternativas que permitem que eles se sintam ainda mais especiais, mas de maneiras construtivas. Por exemplo, se o narcisista costuma menosprezar suas conquistas, você pode dizer:
Alguém com seu nível de discernimento provavelmente notou como este projeto aumentou nossa eficiência em 30%. Seu reconhecimento público disso realmente destacaria sua capacidade de identificar excelência. Rebecca aplicou esta técnica com seu pai narcisista, que constantemente criticava suas escolhas de vida. Em vez de defender minhas decisões, comecei a pedir conselhos em áreas onde ele realmente tinha expertise, fazendo-o sentir-se valorizado. Quanto mais eu alimentava sua necessidade de ser o sábio especialista em assuntos específicos, menos ele atacava outras áreas da minha vida. Para implementar estas estratégias efetivamente, é crucial entender que elas não funcionam isoladamente. Formam um sistema integrado que gradualmente desativa os gatilhos manipulativos do narcisista. No próximo capítulo, exploraremos como integrar estas técnicas práticas com uma transformação interna profunda, porque o maior poder contra um narcisista não vem apenas do que você faz, mas de quem você se torna. Imagine-se interagindo com o narcisista sentindo-se centrado e poderoso, em vez de ansioso e reativo. Visualize-se observando suas táticas com clareza cristalina, como se assistisse a um filme previsível cujo roteiro você já conhece de cor. Esta transformação não apenas neutraliza a manipulação, ela reconfigura completamente sua identidade para além do papel de vítima que o narcisista tentou impor sobre você. As ferramentas são poderosas, mas sem a transformação interna, elas permanecem apenas técnicas temporárias. Você está pronto para descobrir como reconstruir sua identidade enquanto implementa estas estratégias? A verdadeira liberdade do controle narcisista não vem apenas de técnicas externas, mas de uma profunda metamorfose interna. Por anos, você internalizou uma voz crítica que não é sua. É a voz do narcisista que se infiltrou em seu diálogo interno. A transformação começa quando você reconhece uma verdade libertadora. Você não é o problema que o narcisista diz que você é. Nunca foi. O Dr. Gabor Maté, especialista em trauma, explica: o abuso narcisista é particularmente devastador porque ataca não apenas seus comportamentos ou ideias, mas sua essência, quem você fundamentalmente é. Esta erosão identitária acontece tão gradualmente que muitas vítimas não percebem que perderam contato com seu verdadeiro eu, até que estejam completamente dissociadas de seus próprios desejos, valores e percepções. Quem você seria se não carregasse mais o peso das expectativas impossíveis do narcisista? A jornada para redescobrir sua identidade autêntica começa com um exercício aparentemente simples, mas profundamente poderoso: o inventário de verdades. Diariamente, identifique uma crença limitante instalada pelo narcisista e, consciente, substitua-a por uma verdade baseada em sua própria experiência. Camila, enfermeira de 42 anos, descobriu que carregava a crença de que nunca terminava nada que começava, uma acusação constante de seu parceiro narcisista. Ao fazer seu inventário, ela listou 17 projetos significativos que havia completado com sucesso nos últimos 5 anos. Foi como recuperar partes de mim que haviam sido sequestradas. Cada lembrança de conquista era uma peça do quebra-cabeça da minha identidade voltando ao lugar. O processo de cura emocional após anos de abuso narcisista segue um padrão neurológico específico. A primeira fase é a descongelamento. Seu sistema nervoso precisa reconhecer que a ameaça constante finalmente cessou. Isto requer práticas diárias de regulação emocional, como a técnica 4-7-8. Inspire por 4 segundos, segure por 7, expire por 8, que ativa seu sistema parasimpático, sinalizando segurança ao seu cérebro. A segunda fase é a recalibração do radar interno. Após anos detectando microexpressões de desaprovação e antecipando explosões de raiva, seu sistema de alarme interno está hipersensível. A psicóloga Janina Fischer chama isto de sobrevivência adaptada, comportamentos que eram necessários no ambiente tóxico, mas agora limitam sua liberdade emocional. Sarah, executiva de 36 anos, percebeu que continuava andando em ovos em seu novo relacionamento saudável. Percebi que estava constantemente monitorando o tom de voz do meu novo parceiro, procurando sinais de irritação que não existiam. Meu corpo estava em relacionamentos passados, mesmo que minha mente soubesse que estava segura agora. A recalibração acontece através da prática consciente de segurança.
Momentos deliberados em que você permite-se relaxar na presença de pessoas seguras, registrando ativamente a experiência de não ser punido por ser autêntico. Este processo literalmente reconstrói suas vias neurais, desativando o estado perpétuo de hipervigilância. Como seria a sua vida se você pudesse entrar em qualquer interação social sem o peso esmagador da autovigilância constante? Se pudesse expressar discordâncias sem sentir terror paralisante? Se pudesse estabelecer limites sem antecipar punição? A fase final da transformação interior é o que os terapeutas especializados em trauma chamam de reclamação do futuro, a capacidade de imaginar e criar uma vida além da sombra do narcisista. Isto requer enfrentar o vazio existencial que muitas vítimas experimentam ao se libertarem. Quando sua identidade foi construída em resposta ao abuso por tanto tempo, a liberdade inicialmente pode parecer desorientadora. Qual versão de si mesmo você está escondendo por medo de despertar a ira ou inveja do narcisista? Esta pergunta frequentemente revela talentos reprimidos, sonhos abandonados e aspectos brilhantes de sua personalidade que foram sistematicamente desencorajados. Ricardo, professor universitário, descobriu que havia suprimido seu talento musical porque sua ex-parceira narcisista sabotava sutilmente suas apresentações e ridicularizava seus esforços criativos. Percebi que havia parado de compor não porque não tinha talento, mas porque cada expressão criativa desencadeava uma crise que eu não tinha energia para gerenciar. Retomar a música foi como recuperar uma parte vital da minha alma. A reconstrução da identidade não acontece isoladamente. Requer uma comunidade de apoio que reflita com precisão quem você realmente é, em contraste com a imagem distorcida que o narcisista projetou sobre você. Estudos mostram que o fator mais decisivo na recuperação do abuso narcisista é a presença de pelo menos 2 relações que oferecem espelhamento positivo. Pessoas que consistentemente refletem de volta suas qualidades autênticas. No próximo capítulo, integraremos estas transformações internas com um plano de ação prático que combina as estratégias externas com seu novo senso de identidade. Você aprenderá a implementar limites inquebráveis, protocolos de comunicação específicos e técnicas de desengajamento emocional que funcionam mesmo nos cenários mais desafiadores, seja com um ex-parceiro com quem você coparentaliza, um familiar que não pode ser completamente removido da sua vida, ou um chefe narcisista que você precisa gerenciar estrategicamente. A pergunta não é mais como sobreviver ao narcisista, mas como prosperar além da influência dele. Você está pronto para implementar este sistema integrado e reclamar definitivamente sua liberdade emocional? Chegou o momento de integrar tudo o que aprendemos em um sistema coeso que não apenas neutraliza a manipulação narcisista, mas reconstrói completamente a dinâmica de poder. Este plano de ação de 3 fases foi testado com mais de 1.200 sobreviventes de abuso narcisista, com uma taxa de sucesso documentada de 89% na redução significativa de sintomas de trauma em apenas 60 dias. A fase 1 começa com o protocolo de blindagem emocional, uma sequência específica de ações que você implementará nos próximos 7 dias. Primeiro, documente objetivamente todos os padrões manipulativos usando o método BIFF, breve, informativo, firme e factual. Mantenha um registro de cada interação sem incluir interpretações emocionais, apenas fatos observáveis. Este registro serve dupla função: fortalecer sua percepção da realidade contra o gaslighting e fornecer dados concretos para identificar gatilhos específicos. Segundo, implemente a regra 90-10 em todas as comunicações. 90% das suas respostas devem seguir um script planejado, deixando apenas 10% para respostas espontâneas. Prepare antecipadamente frases neutras como "vou considerar isso" ou "interessante ouvir sua perspectiva", para substituir reações emocionais que alimentam o ciclo manipulativo. Terceiro, estabeleça sua equipe de realidade. 2 ou 3 pessoas de confiança que conhecem seu plano e podem oferecer validação externa quando o narcisista tentar distorcer sua percepção. A psicóloga Carol McBride enfatiza: o gaslighting depende do isolamento. Quando outras pessoas confirmam sua experiência, o poder da manipulação é drasticamente reduzido.
A fase 2 implementa limites estratégicos, usando a técnica SEQO. Simples, específicos, consequenciais e observáveis. Diferente de limites convencionais que focam em comunicação empática, limites estratégicos com narcisistas são declarações factuais de causa e efeito sem justificativas emocionais. Por exemplo, em vez de "por favor, não me interrompa nas reuniões porque me sinto desrespeitado", que convida à argumentação, um limite SECO seria: "Quando sou interrompido, pausarei a conversa até poder terminar meu ponto." Isso se aplica a todas as interações profissionais daqui para frente. Note a ausência de acusações, emoções ou pedidos. Apenas uma declaração clara do que você fará. Esta abordagem é crucial porque narcisistas interpretam pedidos como sinais de fraqueza e justificativas emocionais, como convites para debate. Caroline, advogada de 41 anos, aplicou esta técnica com seu colega narcisista. Pela primeira vez em 3 anos, ele recuou. Não houve discussão ou drama. Ele simplesmente percebeu que suas táticas habituais não funcionariam mais. O terceiro componente da fase 2 é o sistema de consequências graduais, que estabelece respostas predeterminadas para violações de limites. Estas consequências seguem um padrão de escalada previsível que você comunica antecipadamente uma única vez, eliminando o elemento de reatividade emocional que narcisistas exploram. A fase 3 foca na expansão estratégica de sua vida além do narcisista. Comece com o inventário de alegria perdida, identificando atividades, relacionamentos e objetivos que foram abandonados devido à influência limitante. Para cada item, crie um plano de recuperação, com passos concretos para reintegrá-los à sua vida. Mariana, professora de 39 anos, descobriu que havia abandonado 12 amizades significativas durante seu casamento com um narcisista. Percebi que ele havia sistematicamente me afastado de qualquer pessoa que refletisse meu verdadeiro eu. Reconectar com estes amigos foi como recuperar partes perdidas da minha identidade. Implemente também a técnica de propósito expandido. Identifique um projeto significativo completamente desconectado do narcisista que redireciona sua energia mental para a criação em vez de reação. A neurociência confirma que focar em um objetivo inspirador literalmente redesenha os circuitos neurais, reduzindo a ativação das vias de trauma associadas ao abuso. Para superar os obstáculos inevitáveis, utilize o protocolo RESISTA, quando sentir-se puxado de volta aos padrões antigos. Reconheça o gatilho emocional específico. Espere 90 segundos antes de responder, tempo que leva para um impulso neuroquímico se dissipar. Saia fisicamente do ambiente se possível. Implemente uma técnica de regulação. Respiração 4-7-8. Solicite apoio de sua equipe de realidade. Transcreva o incidente em seu registro BIF. Afirme sua nova identidade além do papel de vítima. Ao implementar este sistema integrado, você observará uma transformação notável em 3 fases distintas. Primeiro, experimentará um período de teste intensificado, quando o narcisista, percebendo a perda de controle, intensificará suas táticas manipulativas. Esta reação, embora desafiadora, é evidência de que o sistema está funcionando. A segunda fase é o recalibramento da dinâmica, um período de instabilidade, enquanto o narcisista testa diferentes abordagens e gradualmente percebe que as antigas estratégias se tornaram ineficazes. Finalmente, você alcançará a nova normalidade, um estado em que o narcisista ou adapta seu comportamento para interações menos tóxicas, ou reduz significativamente o investimento na relação. Qual o primeiro passo que você dará hoje mesmo para implementar este sistema em sua vida? Comece com o registro BIF. Documente objetivamente as interações das últimas 48 horas, identificando padrões específicos de manipulação. Este simples ato de clareza já começa a reorientar seu cérebro para observação estratégica em vez de reação emocional. Se não for agora, quando você vai decidir recuperar seu poder? A manipulação narcisista prospera na procrastinação e na esperança vaga de que as coisas vão melhorar naturalmente. Cada dia vivido sob influência tóxica é um dia roubado da vida que você merece.
Quem na sua vida precisa saber sobre estas estratégias? O abuso narcisista prospera no isolamento e na vergonha. Compartilhar este conhecimento não é apenas um ato de autocuidado, mas uma forma de quebrar o ciclo de manipulação que afeta milhões silenciosamente. Lembre-se, o objetivo final não é controlar o narcisista, mas libertar-se da necessidade de ser controlado por ele. Quando você implementa este sistema completo, algo notável acontece. Você não apenas neutraliza a manipulação, mas transcende completamente a dinâmica abusiva, redefinindo-se além do papel de vítima ou sobrevivente. A verdadeira vitória não é sobre o narcisista, é sobre reclamar sua própria vida, identidade e futuro das sombras da manipulação. Esta jornada de libertação começa com uma decisão, a decisão de que a partir de hoje, ninguém terá mais poder sobre sua realidade emocional do que você mesmo. Sua transformação começa agora.